O medicamento que associa bupropiona e naltrexona é aprovado, inclusive no Brasil, para o tratamento da obesidade, com foco, obviamente, na perda de peso. Qual é a real eficácia dessa medicação? Qual o seu mecanismo de ação? Quais são os possíveis efeitos colaterais? E quais são as minhas considerações sobre este medicamento? É sobre isso que nós falaremos nesse vídeo. Se interessou? Então, bora lá! Se você estiver chegando agora aqui no canal, muito prazer, me chamo Gustavo Stocker e aqui nós falamos de emagrecimento, hormônios e ciência. Se você gosta desses assuntos, considere se inscrever aqui no canal e também me ajude a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Antes de falarmos da associação dessas medicações, nós vamos falar um pouco delas isoladamente, começando pela bupropiona, que é um antidepressivo utilizado também na cessação do tabagismo e o único da classe dos antidepressivos associados de forma consistente à perda de peso. O mecanismo de ação dessa medicação é por meio da inibição da recaptação da noradrenalina e da dopamina, o que aumenta o tempo desses neurotransmissores na fenda sináptica. Esses dois neurotransmissores têm propriedades anorexígenas, redutoras do apetite. Porém, o uso isolado dessa droga tem uma eficácia limitada na perda de peso. Os ensaios clínicos que utilizaram a bupropiona com foco na perda de peso viram uma eficácia média em torno de 4% de redução no peso corporal, o que é um número insuficiente segundo os critérios do FDA para ser aprovado aí para o tratamento da obesidade. O FDA considera um medicamento eficaz do ponto de vista clínico aquele que alcança pelo menos 5% de perda de peso com o tratamento. Dessa forma, a bupropiona isolada não obteve este número. Por isso, a associação com outro medicamento, que é a naltrexona. A naltrexona é um antagonista opioide, utilizado como tratamento adjuvante na dependência opioide e também no tratamento do alcoolismo. Essa droga ela antagoniza os receptores opioides e promove aí um efeito também modulador do apetite. Pessoas que utilizam a naltrexona parecem ter um maior controle alimentar frente a alimentos hiperpalatáveis. Porém, ela isolada não promove uma perda de peso significativa. Os estudos mostram um efeito pequeno ou nulo na perda de peso com a naltrexona isolada. Porém, em associação, a gente pode ter um resultado somatório, um resultado que a gente pode chamar de sinérgico, já que a naltrexona potencializaria o efeito da bupropiona e eu vou te explicar como ela faz isso. Essa associação de drogas foi aprovada em 2014 pelo FDA com o nome comercial de Contrave para o tratamento da obesidade. No Brasil, só foi aprovado esse ano, em 2022, pelo nosso órgão, que é a Anvisa. E a dose usual dessa medicação é de 32 miligramas de naltrexona ao dia, associado a 360 miligramas de bupropiona. Em geral, os pacientes utilizam 2 cápsulas de manhã e 2 cápsulas mais ao final da tarde, totalizando essa dose que eu mencionei anteriormente. E o racional por trás dessa combinação se dá pelo fato da bupropiona aumentar a concentração de noradrenalina e dopamina em regiões hipotalâmicas, lá no núcleo arqueado do hipotálamo, onde terá a população de neurônios da PONC, que são neurônios anorexígenos, que quando ativados, clivam peptídeos como o alfa-estimulador de melanócito, que tem um efeito anorexígeno, reduzindo o apetite e promovendo o déficit energético, que favorece então a perda de peso. Só que também há a clivagem de outro peptídeo, que é a beta-endorfina, que
por sua vez fará um feedback de alça curta e inibirá os neurônios da ponte, portanto, reduzindo esse efeito anorexígeno que a bupropiona teria. Como a naltrexona tem um efeito antagonista opioide, e a beta-endorfina é um opioide endógeno, ela antagoniza os receptores que a beta-endorfina atuariam, de modo que a bupropiona tem um efeito que não é inibido pela beta-endorfina endógena, de modo que o efeito na perda de peso é potencializado. Então esse é o racional por trás da associação dessas medicações. Agora falando dos ensaios clínicos, eu trouxe um deles, que foi um ensaio clínico de fase 3, que serviu aí como base para aprovação dessa medicação para o tratamento da obesidade. Vou deixar o estudo aqui na tela para vocês, para quem quiser dar uma conferida depois. Foi um estudo de fase 3, randomizado, duplo cego e controlado por placebo, que incluiu adultos com obesidade ou sobrepeso e comorbidades associadas ao excesso de peso. E após 56 semanas, com a dose de 32 mg de naltrexona associada a 360 mg de bupropiona, se viu uma perda de peso média de 6,1% do peso corporal e também melhora nos parâmetros cardiometabólicos, como hemoglobina glicada, pressão arterial, lipidograma, foram os principais achados do ponto de vista aí cardiometabólico que mostraram uma eficácia dessa associação para o tratamento da obesidade. Dentre os principais efeitos adversos, foi visto dores de cabeça, cefaleia, boca seca, constipação, náuseas e vômitos. Porém, em geral, foi uma medicação bem tolerada e os efeitos colaterais foram, em grande parte, transitórios. Agora, para deixar as minhas considerações finais sobre essa medicação, é de que, como vimos, é uma medicação eficaz segundo os critérios do FDA para o tratamento da obesidade, porém é uma eficácia ainda inferior quando comparamos a outras drogas disponíveis, como os análogos do GLP-1, por exemplo. No entanto, não deixa de ser uma opção válida. É importante sempre que individualizemos o tratamento, já que alguns indivíduos podem se beneficiar mais que outros. E como na obesidade nós carecemos de opções farmacológicas para o tratamento, é sempre interessante quando outra medicação é aprovada no Brasil para o tratamento da condição. Gostaram do vídeo? Então deixe seu like, seu comentário, que nós nos vemos aí no próximo vídeo. Um abraço!